Reviravolta importante no São Paulo. Luiz Ubeldi está de saída do tricolor e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o assunto. Bora falar também sobre o Corinthians com seu pior jejum de vitórias na temporada. Te atualizo ainda sobre o Cruzeiro, precisando melhorar bastante no item específico que influencia diretamente na arrecadação. Para completar, o time semi-amador que fez vexame no Super Mundial de Clubes. Quero falar também sobre Gerson, que buscou conselhos antes de assinar com o Zenit. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e a Globo bombando com o torneio nos Estados Unidos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não costumo fazer vídeo nas tardes, noites de domingo, mas como tem bastante assunto, decidi vir aqui para deixar você super bem informado, beleza? Bora começar falando sobre a Globo, que conseguiu vender ou fechar 22 contratos de patrocínio por conta do Super Mundial de Clubes. Torneio que está acontecendo desde esse sábado e que vai até o dia 15 do próximo mês. São 16 marcas diferentes que assinaram um contrato com a Globo. Os 22 acordos contratuais se dão porque algumas dessas marcas patrocinam a Globo e também o Sport TV, TV fechada, o canal de TV fechado da TV Globo. Importante lembrar que a Globo tem transmitido várias das partidas da fase de grupo, serão 35, enquanto o Sport TV faz todos os outros 48 jogos, melhor. 48 jogos são transmitidos pela Sport TV durante a fase de grupos, ou seja, 100% dos jogos. Desses 48, 35 também estão na emissora aberta. Nesse domingo, por exemplo, você pôde assistir a goleada do PSG por 3-0 contra o Atlético de Madrid. Estou gravando, é capaz até de sair mais alguns golzinhos, se bem que já está na reta final da partida. Baita estreia do atual campeão da Liga dos Campeões, deitando e rolando contra o time espanhol. Às 19 horas, às 7 da noite, ainda tem Palmeiras e Porto, e às 11 da noite o Botafogo entra em campo contra o Seattle Sounders. Importante contar que os jogos da Copa do Mundo de Clubes também são transmitidos na Cazé TV e na DAZN, assim como em relação ao Sport TV, todas as partidas exibidas nesses dois veículos. Quero falar agora sobre um time semi-amador que sentiu a diferença e o peso de enfrentar o Bayern de Munique. No primeiro jogo desse domingo, no Mundial de Clubes, Bayern de Munique 10, Auckland City 0. Com detalhe, eram 21 minutos do primeiro tempo e o Bayern de Munique já vencia por 4-0. Final do primeiro tempo com 6-0 e mais 4 gols na etapa final para formar esse placar elástico de 10-0. Musiala marcou 3 vezes, Coman, Olise e Thomas Miller fizeram 2 gols cada e o placar foi completado pelo Boey. Importante lembrar também que o Auckland City é um time amador e vários dos seus atletas, praticamente todos, são jogadores do Auckland, mas também tem outras funções, obrigações e profissões. Tem, por exemplo, corretor de imóvel, estoquista, representante de vendas da Coca-Cola, professor, polidor, vendedor, estudantes dos mais variados cursos, entre outras profissões. No final da partida foram perguntar para um dos jogadores do Auckland se ele estava se sentindo envergonhado com a derrota por 10-0 e o cara respondeu com a maior tranquilidade do mundo que não tinha vergonha nenhuma. Pelo contrário, os caras estão lá realizando um sonho de jogar um Super Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique. Hora de falar sobre Gerson, que antes de fechar um acordo verbal com o Zenit, procurou Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, outro que seguiu o mesmo caminho. Você vai lembrar que o Luiz Henrique havia arrebentado nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado e se transferiu no início dessa temporada para atuar no futebol russo. Pois bem, quero descrever como é que foi o papo do Gerson com o Luiz Henrique. O Gerson chegou a me perguntar como é que é o clube lá. Falei para ele que a estrutura é excelente, explicou o Luiz Henrique em entrevista à Cazé TV. E o LH completou, abre aspas, o Gerson me mandou mensagem e eu passei tudo o que podia para ele. Depois ele me agradeceu e foi a partir desse contato que o Gerson oficializou verbalmente o acordo com o Zenit. Ficou tudo combinado para que depois da participação do Flamengo no Super Mundial de Clubes, o Zenit pague à vista os 25 milhões de euros previstos como multa rescisória para a quebra do contrato e dessa maneira
o Gerson será reforço do time russo. Isso pode implicar, por exemplo, na saída dele da seleção brasileira. Certamente faz com que o Flamengo perca força para o restante da temporada, disputas de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, embora o Fla vai ter quase 160 milhões de reais para buscar contratações daqui para frente. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem se tornado uma máquina de gastar dinheiro, mas ainda não tem sido muito capaz de gerar receitas. E isso está muito condicionado à venda de atletas. O levantamento feito baseado naquilo que os clubes faturaram na temporada passada mostra que o Cruzeiro foi apenas o 16º clube que mais arrecadou com vendas de atletas na atual temporada. Foram apenas 17 milhões de reais. Esse número permite ao Cruzeiro estar na frente entre os times da Série A apenas em relação a Vasco, Sport, Juventude e Mirassol. Posição muito aquém de um clube que é protagonista na hora de contratar e tem feito excelente campeonato brasileiro. Importante contar que o Atlético Mineiro, grande rival do Cruzeiro, aparece como o 3º clube que mais faturou com transferências de atletas, foram 215 milhões de reais. O Botafogo foi aquele que mais arrecadou com transferências, 409 milhões, seguido pelo Palmeiras com 328 milhões de reais. Grande diferença do Cruzeiro para os outros é que o clube ainda não tem conseguido revelar atletas nas categorias de base e vários dos reforços contratados ainda não chamaram a atenção de clubes do exterior. A tendência é que esse processo mais para frente acabe por garantir boas vendas. Fabrício Bruno, Matheus Henrique, Christian, Gabigol e Caio Jorge são alguns dos jogadores com enorme potencial de venda um pouquinho mais para frente. Falei para vocês agora há pouco sobre a vitória parcial do PSG por 3-0 contra o Atlético de Madrid. Praticamente no último lance do jogo, cobrança de pênalti, o PSG faz 4-0 em cima do Atlético de Madrid, 2 partidas nesse domingo e 2 goleadas. A diferença é que o Bayern de Munique fez 10-0 no Auckland, o PSG está fazendo 4-0 no Atlético de Madrid, o time de Diego Simeone. Bora falar agora sobre o Corinthians, que vive o pior jejum de vitórias na atual temporada. O Timão não vence há 4 partidas, o último desses jogos contra o Grêmio, empate em 1-1 em Porto Alegre. E esse jejum de 4 partidas também é fruto dos empates em 0-0 com o Vitória dentro de casa, 0-0 contra o Atlético Mineiro na condição de visitante e derrota para o Huracan por 1-0 na Argentina, jogo da Sul-Americana que determinou a eliminação precoce do Corinthians no torneio continental. É por conta dessa eliminação, dessa sequência de 4 jogos sem vitória e da distância em relação aos times de cima que Dorival Júnior já começa a ser pressionado. Não há risco de demissão por já, mas o treinador que até outro dia comandava a seleção brasileira e foi contratado a peso de ouro não tem conseguido ser extremamente produtivo. Uma observação importante, o Corinthians teve vários adversários, entre aspas, mais simples. Antes do Super Mundial de Clubes, a tabela prevê jogos bem mais complicados daqui para frente, após a pausa do Super Mundial. Só para complementar, a última vez que o Corinthians havia ficado 3 jogos sem vitória consecutiva foi suficiente para a demissão de Ramon Dias. Dorival já emplacou 4 jogos, mas segue no clube também por conta da multa rescisória, que é astronômica. Hora de falar sobre o São Paulo, informação importante. A tendência é que Zubeldia deixe o São Paulo nas próximas horas. Existe uma possibilidade real de que nessa segunda-feira o treinador argentino anuncie uma rescisão de contrato de forma amigável com o tricolor. E aqui vem uma informação importante. Antes de partir para o período de férias, por conta da pausa nas competições em razão do Super Mundial, Zubeldia colocou o cargo dele à disposição para os dirigentes do São Paulo. O tricolor decidiu pensar sobre o tema e nessa segunda-feira vai retomar conversas com o Zubeldia em busca de um acordo amigável, para que o tricolor não tenha de pagar a multa rescisória, nem que o Zubeldia seja obrigado a fazer qualquer quitação com o tricolor por conta da quebra do contrato de forma antecipada. Ambos têm vínculo até dezembro desse ano. Zubeldia colocou o cargo à disposição da diretoria pela segunda vez. Num primeiro momento, os dirigentes do São Paulo entenderam que não era hora de abrir mão do treinador, mas a pressão é tão grande em cima do presidente Júlio Casares e de Carlos Belmonte que houve uma mudança nas diretrizes. O São Paulo, depois da derrota por 3-1 para o Vasco, na última quinta-feira entendia que era melhor permanecer com o Zubeldia,
mas com essa sinalização do Zubeldia, colocando o cargo à disposição e dando a entender de que topa um acordo de rescisão de contrato de forma amigável e diante da pressão que existe, com direito até a torcida organizada fazendo ameaças, os dirigentes do São Paulo repensaram e a tendência é que essa rescisão seja anunciada nessa segunda-feira, com direito inclusive ao tricolor buscando opções no mercado. Dá para garantir que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faz parte dos planos do São Paulo, mas o tricolor já começa a se movimentar, tamanha essa convicção de que possa haver um acordo verbal e para uma rescisão amigável do contrato com Luiz Zubeldia. Importante contar também que o técnico argentino, que fez boa campanha na Libertadores, vai muito mal no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas consecutivas. Hoje o tricolor está bem perto do Z4, correndo enorme risco de rebaixamento. Na volta das férias, o São Paulo enfrenta, pela ordem, Flamengo e Red Bull Bragantino na condição de visitante, depois o Corinthians como mandante. E se tudo correr dentro da normalidade, com a saída do Zubeldia nessa segunda-feira, o São Paulo vai se esforçar para já ter um novo comandante assim que o elenco se reapresentar desse período de férias, que vai durar mais ou menos 15 dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir mais notícia. Tchau!